Você já teve um sonho que várias pessoas disseram que aquilo era impossível de ser alcançado? Eu sou Cássia Zotes, do Aprendiz Vencedor, especialista em inteligência emocional, e nesse vídeo quero compartilhar com você a história da minha aprovação no mestrado em neurociências. É o seguinte, eu sou paranaense, pode perceber pelo meu sotaque, e numa determinada época, eu morava no interior do Paraná, estávamos de mudança para o litoral do Paraná. E eu já sou farmacêutica de formação, né? Tinha terminado a minha pós-graduação e tinha o sonho de ser professora, para que eu fosse professora universitária. Após a pós-graduação, então vem o mestrado. E aí, 15 dias antes de acabarem as inscrições do mestrado da Universidade Federal do Paraná, eu resolvi me inscrever para fazer essa prova. E foi justamente nesse processo de transição, nesse processo de mudança do interior para o litoral. Só que nesses 15 dias é difícil você conseguir estudar tudo o que precisa estudar, estando nessa fase de mudança. E nessa fase, o que eu ouvia das pessoas é que não vai dar certo, que você não vai conseguir, que entra numa universidade pública quem tem padrinhos ou quem tem influências políticas, que você não tem. E eu efetivamente acreditava, e ainda acredito, que podem existir sim essas situações em que pessoas entram em concursos ou entram em seleções por indicação, mas a grande maioria ainda é de forma íntegra. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Então, o que aconteceu comigo? Eu fui lá, fiz a prova, nesses 15 dias eu consegui estudar muito pouco e eu não fui aprovada. Aí as pessoas disseram, tá vendo? Olha só, eu disse que era dessa forma, mas no fundo eu acreditava que eu precisava um pouco mais de preparação. E eu tinha certeza que se existisse uma forma íntegra e honesta de entrar naquela seleção de mestrado, eu ia descobrir e eu ia fazer aquilo se tornar realidade. E aí o que aconteceu então? Eu me dediquei, eu estudei durante 4 meses, de forma muito intensa, e além de trabalhar o conteúdo técnico, eu trabalhei a minha mentalidade, o meu mindset, a minha inteligência emocional. E eu acordava todos os dias já me sentindo aprovada. E eu trabalhava tudo que eu pensava a respeito daquela prova. Tanto é que eu me preparei de tal forma que quando eu cheguei no dia da prova para realizar a prova era descritiva, tanto em português quanto em inglês, eu já tinha certeza que eu tinha sido aprovada. E eu dizia para mim mesmo, eu só vim fazer a prova porque eu já fui aprovada. Eu falava internamente, eu aceitei aquilo como uma realidade. E eu nem entendia naquela época, mais de 10 anos atrás, o que eu entendo hoje. Eu simplesmente fui lendo alguns livros e fui colocando em prática. Hoje eu entendo toda a teoria que está por trás dessa grande realização. Uma das dicas que eu deixo para você aqui é que se você tem um objetivo a ser concluído, você deve se imaginar como se aquele objetivo já tivesse se tornado real e aceitar aquilo e sentir daquela forma. Não é apenas você se preparar tecnicamente, existe sim o lado da inteligência emocional, existe sim o lado do seu mindset, do seu pensamento. E o que aconteceu? Então eu só fui para fazer a prova, eu já tinha aceitado que eu tinha sido aprovada. Eu fui aprovada. E aquelas pessoas que diziam para mim que não ia dar certo, que eu não ia conseguir, que aquilo não era para mim, quando descobriram que eu tinha sido aprovada, elas passavam por mim na rua e passavam para o outro lado. Elas não queriam nem me cumprimentar porque estavam com vergonha, porque aquela teoria delas, que não funcionava, que não dava certo, eu quebrei essa teoria. E aí eu destruí aquilo que elas acreditavam. Efetivamente, eu fui lá, cursei o meu mestrado, consegui bolsa, fiz um mestrado em universidade pública, em farmacologia com ênfase em neurociências, e nessa época comecei a estudar muito a parte comportamental, muito comportamentos de sucesso, e depois teve mais uma fase ainda da preparação para concursos públicos, que comecei a aprofundar muito em neurociência cognitiva, neurociência comportamental. Eu entendi o que é que as pessoas que eram aprovadas em concursos públicos faziam, como elas pensavam, como elas agiam, como os atletas de sucesso pensam e se preparam para as disputas, como os empresários de sucesso efetivamente se preparam, o que eles pensam. E eu comecei a aplicar essas técnicas na minha vida e eu vi que existia um padrão de comportamento e que eu sei que muitas pessoas desconhecem ainda hoje quais são esses comportamentos. E por isso
por causa dessa minha trajetória, por causa dos perrengues que eu passei lá atrás, das pedras que eu encontrei no caminho, eu resolvi ajudar outras pessoas a terem inteligência emocional para atingirem os seus objetivos, a alinhar razão com emoção para fluir, para coisas simplesmente alavancar e elas chegarem onde elas querem. E hoje eu tenho um site, tenho um canal no YouTube, eu dou cursos presenciais, cursos online e efetivamente eu entendo e eu acredito que enquanto nós utilizarmos só uma parte do nosso potencial, se eu utilizar só o meu cognitivo, só o meu racional, eu não chego onde eu quero. Da mesma forma que usar só o emocional também não chega onde eu quero, tem que alinhar os dois. E Daniel Goleman, que é um grande especialista na área de inteligência emocional, inclusive esse termo veio proveniente do Daniel Goleman, que é um psicólogo americano, ele diz o seguinte, que analisando o comportamento de pessoas de sucesso, a parte cognitiva, a parte acadêmica, ela está relacionada apenas com 20% do sucesso que as pessoas têm, enquanto os outros 80% vem da parte emocional. Então, olha só que coisa interessante, que coisa impactante, quantas pessoas você vê aí extremamente qualificadas, muito competentes, mas não conseguem ter prosperidade na vida, não conseguem ter dinheiro para dar o conforto mínimo para sua família, quantas pessoas você vê que estão desempregadas e são muito competentes naquilo que fazem, porque ainda não conseguiram alinhar as duas áreas do cérebro para que elas funcionem a seu favor. Então, se isso está acontecendo com você, coloca aqui abaixo nos comentários que eu quero saber qual é a sua dúvida, como que eu posso ajudar você a alavancar os seus resultados, o que acontece, você tem medo, é uma pessoa que procrastina, você é uma pessoa que não suporta críticas, você é uma pessoa que tem medo de errar. Qual é a situação que está impedindo você de alavancar e ser uma pessoa próspera, ser uma pessoa bem-sucedida, ser uma pessoa saudável, ser uma pessoa com relacionamentos incríveis, ser uma pessoa feliz? Porque eu acredito que quando nós alinharmos racional com emocional, nós tivermos equilíbrio nessa área, nós teremos vidas muito mais felizes, muito mais saudáveis e o mundo vai ser muito melhor, um lugar muito melhor de se viver. Se você gostou desse vídeo, dá um like, assina o nosso canal no YouTube que toda terça e quinta tem um novo vídeo às 20 horas. Quem falou aqui foi Cássia Zotes e eu desejo muito sucesso na sua vida. Até mais, tchau, tchau!